Felipe Costa é marido da Paula Costa, radialista, teólogo e pastor de jovens e adolescentes na Igreja Batista Campinas. Fiquem agora com o pastor Felipe Costa, falando sobre esperança em uma cultura de decepção. Boa tarde, galera. É um prazer estar participando pela primeira vez aqui do Hangouts. Agradeço o convite de todos da organização, da galera que está aqui. E eu queria começar falando sobre a esperança em uma cultura de decepção. A gente vive uma cultura de decepção porque estamos numa crise profunda. Tem um dado que eu trouxe aí que diz o seguinte: jovens de 15 a 29 anos, considerados nativos digitais, são pressionados pelo alto custo de vida e maior competitividade. Mais do que outras gerações, apresentam níveis mais altos de ansiedade e depressão. Temos aí uma geração que tem vivido uma crise enorme por conta de uma decepção. Eles olham a geração dos pais e não enxergam neles uma resposta, porque vem, às vezes, um lar dividido, um lar caótico, uma família dividida, uma família caótica, olham para a realidade econômica do país e não veem uma grande perspectiva para as suas vidas profissionais, olham para a política do nosso país e veem essa crise de polarização enorme. Então essa geração está entrando num colapso de decepção. E eu queria soltar um videozinho, e eu já vou pedindo perdão, porque é um vídeo de um desabafo, né, de um adolescente, e ele usa algumas palavras assim, mais chulas, digamos assim, mas nada muito pesado. E eu queria soltar esse vídeo para que a gente possa ter um pouquinho de noção sobre isso que eu estou falando aqui. Nada para a geração Z. A gente nunca vai conseguir comprar uma casa ou um apartamento, e mesmo que consiga, possivelmente nossos filhos vão terminar de pagar. A gente não tem carro porque qualquer carro minimamente merda hoje vai custar o quê? 60, 80 mil? A gente não tem qualificação suficiente para assumir um cargo inferior ao dos nossos avós há 20 anos atrás. Ou seja, o que sobrou para a geração Z? O que sobrou para a geração Z? O que sobrou para essa geração? Você vai comprar, né, um carro, sei lá, 100 mil reais, e às vezes você não vai ter uma formação que lhe ajude a ter um custo de vida, a custear a sua vida, né? Eu lembro que quando eu comprei a minha casa, quando eu casei lá em 2008, quando eu fui comprar a minha casa, ela custava cerca de 80 mil reais. Aí você vai hoje na mesma região, que é uma região periférica da cidade, você tem casas de valores de 200, 300 mil. Aí eu fico imaginando a galera que está nova hoje, chegando no mercado de trabalho, olhando para esses valores e pensando, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir uma família se eu estou sem total perspectiva? Então, as pessoas estão em crise. As pessoas estão vivendo uma decepção atrás da outra. Mas como o nosso tema aqui é de esperança, esperançar, e com a ajuda do meu amigo Afonso, a gente chegou numa palavra que é esperançando. A gente precisa esperançar. E eu trouxe também uma reflexão a respeito disso. A esperança não deve nascer da realidade que vemos hoje. A esperança deve apontar para um futuro que pertence a Deus, um futuro que ainda não enxergamos plenamente, mas no qual confiamos porque Ele prometeu. Como eu estava dizendo, você olha às vezes para a realidade do país, para a realidade da sua família, do seu bairro, e você fica sem perspectiva. Você olha e está tudo caótico, está tudo problemático. Mas é preciso ter essa esperança. E essa esperança, ela aponta para o futuro. Ela aponta para um momento no futuro. Como foi dito aqui, a gente fica muito preso nos nossos dias, nos nossos valores atuais, nos nossos conceitos que a gente vai enriquecendo à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai vivendo. Só que a vida não é apenas esse momento presente. A gente precisa enxergar
esse momento no futuro. Porque, cara, você está vivendo aqui hoje. Eu tenho um amigo que está passando por uma transição de vida, e ele falou comigo o seguinte: cara, eu queria muito chegar daqui a 3 anos. Eu queria acordar, e quando eu acordasse, já ser 3 anos depois. Porque eu preciso muito saber como a minha vida estará. E a gente vive nessa ansiedade, nessa sede por querer coisas a todo momento. A prática da caminhada cristã é viver hoje à luz desse futuro que está sendo construído hoje. É trazer sinais do reino de Deus para o presente. Cada gesto de amor, justiça, perdão e serviço é uma pequena antecipação do que Deus fará plenamente um dia. E com isso, já foi dito aqui Romanos 8, e para quem ainda não leu o capítulo de Romanos 8, eu super aconselho a você, como diria Lutero, o livro de Romanos é um livro que o cristão deve ter como cabeceira, e eu queria ler esse verso de Romanos 8 que diz o seguinte: nessa esperança fomos salvos, contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo, entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos lá. A gente esquece que nós somos a resposta para esse mundo. Em Romanos 8, vai falar que a criação, que a terra, ela geme, esperando por essa resposta de Deus. Quem é essa resposta de Deus para esse mundo caótico, sem esperança, em crise de decepção? Quem é essa resposta, galera? Quem Deus colocou nesse lugar, nesse mundo, nessa cidade, para ser a resposta para as crises e decepções? Somos nós. Nós, eu e você. Eu e você somos a resposta para isso. E aí, esse trecho de Romanos vai falar que a criação, ela geme. Que nós estamos gemendo. A criação espera essa resposta. E Deus nos colocou aqui para isso. É como se a criação virasse para Jesus, para Deus e falasse: estou esperando esse seu representante que você colocou aqui. Porque o propósito inicial, quando Deus nos colocou aqui como sua criação, como a primazia da criação, era que nós fizéssemos o quê? Fôssemos os mordomos desse planeta. Os mordomos da criação. E o que é que a gente está fazendo? Detonando a natureza. Estamos brigando por política, por candidato A, político B, político C. A gente não consegue viver uma relação que não seja tóxica. E muitas vezes você vive dentro de uma relação tóxica. Mas percebam, nós somos a resposta para essa crise e para essa decepção que o mundo está enfrentando. Você deve ser a resposta. As pessoas devem olhar para você e enxergar, cara, o Pedro, o Paulo, a Paula, o Fabiano, eu olho para eles e enxergo um excelente profissional. Um profissional com caráter. Eu enxergo no namoro daqueles dois ali, um namoro legal, um namoro saudável, onde eu posso me inspirar, porque ele honra a namorada o honra. Percebam, nós somos a resposta para essa decepção, para essa grande crise que o mundo está enfrentando. Quem aqui de vocês conhece alguém da sua geração, como aquele vídeo que eu passei agora no início da nossa fala aqui? Alguém aqui conhece alguém que tem esse tipo de pensamento, que está completamente decepcionado? Talvez você esteja decepcionado. Talvez você esteja decepcionado. E eu quero dizer para você que é preciso
ter esperança. É preciso olhar para o futuro e perceber que Deus está cuidando de você no hoje, no agora. No teu problema hoje, na tua dificuldade hoje, na tua crise hoje, Ele está com você. Tem uma frase de um jornalista uruguaio, aqui nosso conterrâneo sul-americano, Eduardo Galeano, que ele falava o seguinte: a utopia está lá no horizonte. Eu caminho 2 passos, ela se afasta 2 passos. Para que serve a utopia? Para que eu não deixe de caminhar. E é por isso que você precisa entender que essa utopia que o Galeano está falando é só nossa esperança. A gente não pode deixar de caminhar por conta dessas dificuldades, por conta do caos que você talvez esteja inserido. Porque talvez você, na verdade talvez não, você é a resposta para o caos. Você é a resposta para essa sociedade. A gente está vivendo aí um ano que vai ser bem complicado, né? A gente tem um ano de eleição, a gente tem um ano de Copa do Mundo, a gente está vivendo aí uma guerra no Oriente Médio, e o preço dos combustíveis estão para estourar, né? Cara, o que vai ser de nós? O que será de nós? O que será de nós se nós não entendermos que nós precisamos ser a resposta para esse mundo? Que nós precisamos nos conscientizar. Cara, Deus nos colocou aqui, nesse lugar, como cuidadores dessa cidade, como cuidadores desse bairro. Você precisa entender que você está inserido numa realidade da sua rua, do seu bairro, do seu trabalho, e lá você precisa ser a resposta para as dores desse mundo. Lá na sua casa, dentro do seio da sua família, você precisa ser a resposta para as dores do seu lar. E eu sei, e eu entendo que talvez isso, na sua mentalidade hoje mais jovem, mais imatura, seja uma grande responsabilidade. E não deixa de ser uma grande responsabilidade. Mas a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Por quê? É nossa. É nossa. A gente não está aqui nesse planeta, nessa cidade, a passeio. Não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui só para brincar, nos divertirmos, e tudo isso é muito importante. Você ter o seu momento de lazer, você ter um momento de diversão. Mas vai chegar um momento na sua vida, e talvez já esteja chegando esse momento na sua vida, em que você precisa despertar para a sua responsabilidade nesse mundo. Dentro do seu bairro, dentro da sua escola. Tem um vídeo que rola de rede social, de uma galera do Fortaleza Ordinário, eu acho, que esse cara, ele vai, no final das aulas, perguntar para a galera o que a galera está achando, né, das escolas. Não sei se alguém aqui já viu. É bem engraçado. Mas aí você percebe o quanto de problemas as pessoas realmente têm dentro de uma escola pública, dentro de uma realidade ali de periferia. São muitos os problemas, muitas as questões. Mas mesmo dentro daquela realidade, e vendo os vídeos desse rapaz, que são até engraçados, tem um teor de humor, vocês percebem que existem ainda adolescentes e jovens preocupados com a sua realidade, preocupados com o seu futuro, e não no sentido de uma preocupação de quase doentia, mas uma preocupação realmente de, cara, o que eu posso fazer para mudar a realidade onde eu estou inserido? O que eu posso fazer? Quais são as armas que eu posso usar para mudar essa realidade? A resposta para você que talvez tenha essa inquietação dentro de si, dentro do seu coração, já está contigo. Já está em você. Quem aqui nasceu em igreja? Levanta aí a mão. Quem aqui nasceu em igreja? Levanta a mão. Quem aqui já tem pelo menos assim, tipo, 1 ano, 2 anos de caminhada de evangelho, caminhada de igreja? Quem aqui já tem mais de 2 anos? Eu acho que dentro desse momento, dentro desse período, você já percebeu que existe algo dentro de você
e talvez já te ensinaram isso, eu acredito que já te ensinaram, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele te capacita para que você seja a resposta dessa grande crise de decepção e de desesperança. É preciso esperançar. Eu achei incrível a forma como foi colocado, né? Porque está colocado como verbo, está colocado como ação. Então, esperança não é apenas você sentar e ficar de braços cruzados, esperando talvez um benefício novo do governo ou um novo governo. Talvez você esteja muito insatisfeito com o governo. Mas, cara, percebam que, na essência, o problema maior somos nós. A gente olha para os políticos em Brasília e a gente fala, aliás, agora também a crise no STF, e a gente fala assim, cara, como esses caras são corruptos. Como esses caras são detestáveis. Mas a corrupção, ela está em nós. Às vezes, quando eu já dei esse exemplo assim algumas vezes, você recebe um troco, né? Um troco errado, e aí você quer se sair por cima e acha que vai ser legal você sair com uma grana que não é sua. Percebam que as corrupções, elas estão nos nossos pequenos atos. E a gente olha para esses caras e pensam que eles são um problema. Quando, na verdade, o grande problema está em nós. Porque, às vezes, nós estamos dentro de uma realidade onde você vê um bullying na escola e você fica calado. E você não fala nada. Onde você vê uma amiga sua ou um amigo seu dentro de um relacionamento tóxico e você não chega para a pessoa e fala, cara, sai disso. Você não está enxergando que isso não está fazendo bem para você? E você fica quieto. A gente abre a boca para gritar para os nossos times de futebol. A gente abre a boca para falar ou apoiar ou vibrar com políticos de estimação. A gente abre a boca para tantas coisas, mas a gente às vezes não abre a boca para denunciar um crime, para denunciar uma situação onde alguém ali está sendo violentado ou violentada. A gente fica quieto, porque a gente ainda não entendeu o nosso lugar na criação. A gente ainda não entendeu o nosso lugar e o nosso papel nesse mundo. Tem uma frase, tem uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte: como você diz, a questão é confiar apenas em Deus. Chegará o tempo em que você considerará toda essa miséria como um pequeno preço a pagar por ter sido trazida para a dependência. E eu queria fazer aqui um intervalo. Chegará o tempo em que você considerará toda essa miséria. Talvez você ainda não considerou toda essa miséria. Talvez você não chegou nesse tempo ainda. E o alerta que eu trago hoje é para que você se confronte e acorde para isso que você está vivendo, ou para a realidade onde você está inserido. Como um pequeno preço a pagar por ter sido trazida para a dependência. O Bruno falou disso aqui no início. A dependência, que é o lugar onde a gente precisa estar. Na dependência daquele que nos criou, na dependência daquele que nos capacita. O problema é que a confiança em Deus tem de começar de novo a cada dia, como se nada tivesse sido feito ainda. Percebem? Essa confiança, ela precisa ser renovada todos os dias. Ela precisa ser reabastecida todos os dias, como se nada fosse feito, como se nada tivesse sido feito ainda. Por mais que você já tenha lutado, se esforçado, mas, cara, a gente precisa acordar, zerar o cronômetro e agir e caminhar como se ainda nada tivesse feito. E é aí que a gente vai passar a entender que precisamos nos colocar nesse lugar de dependência. É agir
na dependência de Deus. Porque mais uma vez eu vou voltar. Eu estou na dependência de Deus e aí eu me sento e cruzo os meus braços. Eu estou esperando em Deus, eu me sento e cruzo os braços. Eu estou esperançando em Deus e eu me sento e cruzo os braços. Não, galera. A gente precisa acordar todos os dias como se nada tivesse acontecido ainda. Porque cada dia é uma oportunidade nova. Cada dia é um momento novo. Cada dia é um momento diferente. E que você aproveite todos esses dias. Eu, esses dias, estava numa UTI, visitando um parente. E aí você olha para aquelas pessoas ali, e você para pensar, mano, pessoas ali com dificuldade de respirar, e a gente não valoriza quando a gente acorda o ar que a gente está respirando. A gente não valoriza quando a gente acorda e consegue andar. E consegue fazer as coisas que você gosta. A gente não dá valor a isso. E é por isso que o Leo está falando, cara, é preciso acordar e agir como se nada tivesse sido feito ainda. É preciso estar em ação, é preciso estar em movimento. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele está o tempo todo apontando para isso, para que você saia desse lugar de inércia, para que você não seja mais um zumbi, sendo levado aí como se estivesse num capítulo de The Walking Dead. E eu queria encerrar, já estou estourando o tempo, com uma reflexão. Pela fé, cremos que a história não está fechada no presente. Deus ainda está conduzindo todas as coisas. Viver como cristão, então, é viver no presente, carregando dentro de si o futuro de Deus. Você, cara, você menina, você jovem, você é o futuro de Deus. Percebem o quão profundo e importante é isso? Você é o futuro de Deus. Deus te colocou aqui nesse lugar, nessa cidade, não foi à toa, você não está vivo à toa. Você não está viva à toa. Você é o futuro de Deus. Viva como tal. Caminhe como tal. Respire como tal. Entendendo a sua responsabilidade dentro da nossa cidade, dentro do seu bairro, dentro da sua casa, na sua família, na sua vida. Que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus.